bom dia, queridos e amados irmãos. Hoje, sexta-feira, amanhã é Santo Sábado do Senhor. Mais uma semana está se findando. Como já tem dito, está tudo passando muito rápido, né? Vamos continuar aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 16 até o 21. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando na magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que ele preste atenção, no versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Aqui, Pedro e todos os discípulos que ele viram a Cristo, a majestade do Senhor. Amados irmãos, fazendo a minha devocional em cima desse texto, eu fiquei assim constrangido. E cada vez mais eu fico constrangido com a grandeza desse Deus, com a magnificência desse Deus, com a soberania desse Deus. Um Deus tão grande, tão soberano, tão sublime, que criou tudo, querido, tudo para o louvor da sua glória. Ele poderia, num piscar de olhos, ou num estalar de dedo, destruir tudo. Quando o homem pecou, destruir tudo. Aliás, quando Lúcifer pecou, já podia ter destruído tudo, acabado com tudo e começado tudo de novo. Tem poder para isso. Todo o controle está na mão dele. Tudo está diante dele. Mas tudo que ele fez foi por amor. E quantas vezes, querido, nós ignoramos isso. Nós não atentamos para isso. Pedro fala assim, olha, não foi o que nós falamos para você, não foi fábula artificial, coisas que inventamos na nossa cabeça. Não, não. Nós mesmos vimos a sua glória, a sua majestade. Amados irmãos, um Deus resolveu descer aqui, despir da sua glória, vir aqui, tornar um de nós, exceto no pecado, mas tornar um de nós, para experimentar o que ele sentiu, o que nós sentimos, para viver do jeito que vivemos, sentiu fome, sentiu sede, sentiu raiva também, chorou. Eu creio e sorriu muito com os discípulos. A grandeza de um Deus desse. E quantas vezes nós ignoramos, nós viramos as costas, a gente não dá a mínima atenção por tudo que ele fez por nós. Ao contrário, ainda a gente vai para a igreja, vai com uma lista de supermercado, eu quero isso, 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 e acho que Deus tem por obrigação dar tudo isso. Quando ele já deu tudo por nós. Quando ele já nos amou, sem pedir nada em troca.
que ele pediu em troca para que tu fosse amado, que tu fosse resgatado? Eu estava lá numa aula, numa sala, foi de lá que ele me tirou, querido. Como é que eu vou deixar de amar um Deus desse? Virar as costas para ele, é isso que Pedro está falando. Porquanto de Deus, recebeu de Deus Pai a glória, quando na magnificência, glória, lhe foi dirigida a seguinte voz lá no Monte Santo: este é meu filho amado, em quem tenho me comprazido. Eles estavam ali com Jesus, queridos, ainda não tinham o entendimento. Quando a nuvem de glória, que estava ali Elias e Moisés com Jesus. Eles não sabiam nem o que falar, os discípulos ficavam assim, tão maravilhados, não tinha nem palavra. Eles ouviram uma voz: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Já imaginou isso, querido? Já imaginou isso? Os discípulos ouviram a voz de Deus, a voz de Deus, e viram o próprio Deus, Jesus, seu Filho, o próprio Deus, a imagem de Deus. Dá para entender isso? Não é para a gente voltar ao arrependimento, se prostrar diante desse Deus de magnificência e continuamente dizer: Senhor, me perdoa, me perdoa. E agradecer a Ele por tudo, querido. Antes de pedir, comece a agradecer. Comece a agradecer. Depois que tu terminar de agradecer, aí que não tem mais nada para pedir. E ouvimos uma voz dirigida do céu, estando nós com Ele no Monte Santo. E aquela voz que eu acabei de falar que se eles ouviram. Temos o mais firme, a palavra dos profetas, a qual também fazeis entrar, a estar atento, como uma luz que alumia o lugar escuro, até que o dia clareia e a estrela da alva apareça em vossos corações. Guardar as revelações e promessas de Deus em nosso coração, querido. A promessa que desde os profetas, que já vem anunciando a vinda do Salvador e o retorno do Salvador. As duas coisas já estavam desde os profetas, já vem falando, os livros proféticos. Tanto do primeiro advento do Senhor, como do segundo advento. Então, temos que estar preparados, porque esse momento é chegando. Esse momento é chegando, e como é que nós vamos estar nesse dia da vinda do Salvador? Como é que eu vou estar, querido? Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia, escritura, é de particular interpretação. Hoje a gente tem muita profetada. Hoje tem tantos falsos profetas, querido. Bom, o senhor já alertou lá atrás. Tantos falsos profetas e muita profetada. Mas aqui, as profecias liberadas pelos profetas não é de particular interpretação. Foram redigidas, foram dirigidas pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Nos foi transmitidas as palavras proféticas. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Quando tu recebeu uma promessa, querido, alguém fazer uma promessa na tua vida, vê se a promessa que ele falou está em relação com a palavra. Está relacionado com a palavra. Se é relacionado com a palavra, receba, querido. Mas se não tiver relacionado com a palavra, é coisa de homem. É coisa de homem. Não adianta, não vai se cumprir.
Então, o que eu quero dizer para vocês, amados irmãos, irmãs, meus amigos que me ouvem todo dia, aqueles que ouvem, tem alguns que não ouvem, voltem para as Sagradas Escrituras, a interpretação clara das Sagradas Letras, para que tu possa verdadeiramente viver um novo tempo, um tempo de graça, um tempo de alegria e um tempo de gratidão a Deus por tudo. Uma sexta-feira abençoada a todos em nome de Jesus.